ao juízo final. Apocalipse, reprisando, Apocalipse capítulo 20, a partir do verso de número 11, verso 12 e versos 13 também, para a glória do nome do Senhor nosso Deus. Quantos encontraram? Vamos aqui lermos todos juntos. Assim está escrito na palavra do nosso Deus. E vi um grande trono branco, e o que estava assentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono, e abriram-se os livros, e abriram-se outro livro, que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. E deu o mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que nele havia, e foram julgados cada um segundo as suas obras. E eu digo amém. Amém. Livro das Revelações. Apocalipse é o livro das revelações. Revelações do Senhor Jesus Cristo, que pelo seu anjo a enviou e as notificou, e a João entregou. Quando João, o evangelista, o João, o mensageiro, o porta-voz desta palavra, estava aprisionado, exilado, numa ilha chamada Pátimos. E este homem, um homem que fora separado por Deus, pelo próprio Jesus, e fez parte do seu ministério terreno. Então ele estava no exílio quando Deus trouxe esta mensagem para ele, e dizendo para ele o seguinte: registra tudo que eu vou te mostrar. Anota, porque isso vai ser de grande valia, porque vai depender a vida e a morte de muitos dos seres humanos que vão passar por esta terra. Não só por aquela localidade em que jazia o ministro, o pregador João, mas até hoje esta mensagem ela repercute, porque pense num livro que muitos, embora tenham como arcaico, como ultrapassado, como vencido até, mas ele é o livro mais atual do que o jornal que ainda vai ser escrito e vai ser anunciado da próxima segunda-feira. Ele ainda é mais atual do que o livro Época, porque pense numa época em que nós estamos vivenciando, e nós nessa noite não podemos ser negligentes de maneira nenhuma. Estamos aqui com a finalidade muito mais do que importante e especial de anunciar a este bairro, anunciar aos nossos amigos, os nossos vizinhos, moradores dessa região, do alerta, do perigo que a humanidade se encontra, do mal que está para vir sobre toda a humanidade. E Deus, na sua onisciência, na sua onipresença e também na sua onipotência, Ele viu já desde a eternidade que o ser humano precisaria um dia escapar deste juízo, pelo qual não é outra coisa senão o acerto de contas que ele há de fazer com todos aqueles que já existiram no passado, daqueles que estão presentes nos dias atuais na terra e daqueles que ainda hão de existir mais tarde no futuro. Aleluia. Por que essa mensagem é tão importante? Porque vai tratar, aleluia, não somente no aspecto físico, no aspecto intelectual, no aspecto sentimental, mas principalmente ela vai agir no espírito, na intimidade do homem por dentro, porque nós vivemos uma decadência moral, uma decadência
bicho se perdendo nas calçadas da sarjeta do pecado, arraigado, afundado, entranhado num vício mortal, numa chaga mortal, que é pior do que a AIDS, que é pior do que o vírus Ebola, que é pior do que o câncer e é pior do que a Covid-19, que é o pecado. É pior do que tudo isso junto. Então, esta passagem vai marcar o dia mais terrível que a humanidade vai vivenciar. Por quê? Porque neste capítulo vai dizer que naquele grande dia, e a palavra de Deus é muito enfativa quando diz que não somente é um grande dia, mas é o grande e terrível dia do Senhor, aonde estarão presentes diante do trono branco, diante do trono que simboliza a pureza, diante do trono que simboliza a santidade, e não existe ninguém mais puro, não existe ninguém mais sagrado, mais poderoso do que o nosso Deus. Naquele dia, ele estará sentado naquele trono, e a Bíblia diz que ele vai julgar toda a humanidade, nação por nação, reino após reino, um após um. Por isso que a Bíblia diz que é o grande e terrível dia do Senhor, porque naquele dia ninguém poderá fugir da presença daquele que está sentado no trono. E ele há de julgar aqueles que viveram a vida dissoluta, uma vida sem ter o cuidado para com as coisas deste Deus que é Criador, daquele que criara todas as coisas com o intuito de serem muito bem felizes, como diz a Bíblia, bem-aventurados.